Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos continuando a nossa batalha de simulados e hoje nós vamos responder o 13º simulado. Diferente dos outros, a partir deste simulado nós vamos misturar constitucional, administrativo e, claro, não podemos esquecer do nosso magnífico direito eleitoral. Esse é o 13º simulado. Atenção! Para quem está começando a responder os simulados agora, sempre a correção é em vídeo, tá? Eu disponibilizo os simulados, mesmo que você não consiga responder, eu disponibilizo as questões depois que eu finalizo o prazo para responder o simulado. Os links para responder o simulado, até porque a gente faz um ranking também, ele é disponibilizado no meu Instagram, @professorbrunoeleitoral, e no nosso grupo do WhatsApp, que eu vou colocar para vocês daqui a pouquinho para, caso queiram, possam entrar, e sempre que eu disponibilizo um simulado novo, eu coloco o link lá, tá bom? Então nós vamos hoje responder o 13º simulado, começando com o constitucional, administrativo e finalizando com o direito eleitoral, certo? Então bora começar? Só para a gente poder compreender. Então, para você ter acesso em primeira mão dos nossos simulados, informações, né, futuras, e quando sair o edital, também o nosso trabalho vai ser pontual com o edital, basta posicionar a câmera aqui nesse QR Code, tá? No QR Code, posicione e você já entra no nosso grupo do WhatsApp, ok? Aqui está o link que você pode acessar para ter acesso a todos os nossos simulados até então. Então, você vai perceber que neste link nós temos 13 simulados disponibilizados. Assim que eu disponibilizar o 14º, então, progressivamente a gente vai colocar esses simulados também nesse link, tá? Lá já tem 13. Aí uma dúvida que sempre me mandam: professor, a correção do simulado 7 em vídeo não está no YouTube. Não está. Foi o único simulado que eu fiz uma correção particular. E essa correção não está disponibilizada. É o único simulado que não está. Mas as questões estão aqui nesse link, tá bom? Que essa dúvida esteja esclarecida. Bom, nós temos também o nosso Manual de Direito Eleitoral para Concursos, está na 4ª edição, você pode adquirir pela editora Juspodium, tá muito bacana essa edição. E os nossos cursos de Direito Eleitoral em questões, 600 questões, e teórico em vídeo, também disponível no site eleitoralcombruno.com.br. Nós vamos começar agora com as questões de Direito Constitucional. Ok? Estão preparados? São 10 questões. Então vamos para a nossa primeira questão. Então vamos para a nossa primeira questãozinha que diz o seguinte: qualquer cidadão, desde que assistido pelo Ministério Público, é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, ou seja, o autor que está propondo esta ação popular, responsável pelo pagamento das custas judiciais e também pelo ônus da sucumbência. Ora, nós estamos falando aqui, pessoal, da propositura da ação popular. O artigo 5º da nossa Constituição, ele prevê, lá no inciso 73, essa legitimidade desse eleitor, né? Nós estamos falando de um cidadão, ou seja, é um eleitor. Agora veja, esse artigo 5º, ele diz o seguinte, que fica o autor, salvo se nós estivermos diante de uma comprovada má-fé, isento das custas e do ônus de sucumbência. Ou seja, somente terá custas e o ônus, né, a responsabilidade pela sucumbência, ou seja, caso perca na ação, se houver comprovada má-fé. A questão, ela não considerou a questão da má-fé. Ela não considerou a questão da má-fé. Ela está dizendo que o autor fica responsável pelo pagamento das custas judiciais
e pelo ônus da sucumbência. Ok? A questão número 1, ela está incorreta. Incorreta. Então, vamos anotar o artigo 5º, inciso 73. Ok, pessoal? Bacana? Então, primeira questão, falsa. Número 2. As normas constitucionais programáticas impõem um dever político ao órgão com atribuição para executar o seu comando, servem de referência teleológica, ou seja, teleológica se refere à finalidade. Servem de referência teleológica para a atividade de interpretação e aplicação do direito e podem funcionar como parâmetro de controle de constitucionalidade. Questão interessante. E essa questão, pessoal, não tem nenhum erro, tá? Por quê? Quando a gente fala de normas programáticas, nós estamos falando que são aquelas disposições que vão indicar os fins sociais a serem atingidos pelo Estado. Com qual objetivo? Com o objetivo de melhoria das condições econômicas, políticas, sociais de todo o grupo, né, de toda a população. Com o objetivo, tendo em vista a concretização e também o cumprimento de objetivos fundamentais que estão previstos no texto constitucional. Então, nós temos a Constituição, que estabelece uma série de objetivos, né? E eu preciso de normas programáticas que vão indicar esses fins sociais que são atingidos pelo Estado, sempre dando observância ao que já está disposto no texto constitucional. Ok? Questãozinha, então, número 2, sem nenhum erro, verdadeira. Ok? Número 3. É ato indelegável e de competência privativa do Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Bom, então nós estamos falando de competência privativa do Presidente da República, tratando-se de organização e funcionamento da administração. É indelegável essa competência? Gente, o presidente não dá conta de tudo. A gente tem que colocar isso em pratos limpos, né? O artigo 84 do texto constitucional traz competências privativas do presidente e uma delas, no inciso 6º, é dispor por decreto sobre organização e funcionamento da administração pública quando não implicar em aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Aí a gente vai lá para o parágrafo único desse artigo 44, que fala que o presidente da República ele pode delegar atribuições, aqui menciona quais são os incisos, e um deles é do inciso 6º do 84, que é sobre a questão justamente de organização e funcionamento da administração, sem implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, tá? Então pode delegar as atribuições a ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República, ao Advogado-Geral da União, tá? Então existem competências que podem ser delegadas, e uma delas é a que está disposta aqui na nossa questãozinha. Então a questão número 3... ela está incorreta. Por quê, pessoal? Pois ela viola o artigo 84, inciso 6º, parágrafo único do texto constitucional. Tá bom? Bora para a próxima questão. Agora nós vamos de questão número 4. Vejam. A questão número 4 fala o seguinte: a República Federativa do Brasil tem como um dos seus fundamentos o pluralismo político e rege-se nas suas relações internacionais pelos princípios da independência nacional e também da igualdade entre os estados. Essa questão tranquila, ela exigiu o básico em direito constitucional, que o candidato saiba
quais são os fundamentos, aí tem aquela máxima do sociedival plu, né? E o plu é do pluralismo político, e também quais são os princípios que regem as relações internacionais do Brasil com os outros estados, né? E dentre eles estão independência nacional e igualdade entre os estados. Então, quando a gente fala de fundamentos, você passa pelo artigo 1º do texto constitucional, e quando a gente fala de princípios internacionais, estamos diante do artigo 4º, ok? Questão número 4 está correta. Tranquila, né, pessoal? Próxima questão, número 5. É competência privativa da União legislar sobre a proteção e o tratamento de dados pessoais, sistema estatístico, informática, telecomunicações e ainda radiodifusão. Não tem prova que não tem questão sobre competência, né? Privativa, concorrente, é comum, tem que estudar, viu, gente? Uma das competências privativas da União, que estão lá no artigo 22, que é um artigo de suma importância, no inciso 4º, é legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações, radiodifusão. Ainda nós temos sistema estatístico, sistema cartográfico, geologia nacionais, proteção e tratamento de dados pessoais. Houve aqui uma mescla, uma misturada nessa questão. Então, artigo 22, aí nós temos aqui o inciso 4º, nós temos o inciso 18, nós temos o inciso 30, tá? Então, questão número 5 está correta. Eu vou anotar aqui para vocês o artigo e os incisos, tá? Para vocês depois consultarem, caso queiram. Artigo 22, inciso 4º, inciso 18 e ainda o inciso 30, tá bom? Próxima questão, número 6. As capacidades eleitorais ativa, que é o direito de votar, e a passiva, que é o direito de ser votado, são facetas do exercício da cidadania inseridas no contexto das democracias. Super básica essa questão. Quando a gente fala de cidadania, nós estamos colocando dentro de um balaio todos os direitos possíveis àquele cidadão, ou eleitor, que é o direito de votar, ele tem um direito e é um direito-dever, né, a depender da idade, e a capacidade também passiva, que é o direito de ser votado, dele disputar as cadeiras que estão postas ali naquele contexto constitucional democrático, né? Ele pode disputar uma eleição para os cargos existentes hoje na nossa democracia. Então, tanto a capacidade eleitoral ativa quanto a capacidade eleitoral passiva são faces do exercício da cidadania. Questão número 6, verdadeira. Perfeito? Fácil essa questão, né, gente? Questão 7. Sendo as agências reguladoras federais entidades autarquias, cabe ao controle interno destas agências, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal, de concessão de aposentadoria e de pensão dos seus servidores. E aí, pessoal? Cabe ao controle interno dessas agências, para fim de registro, ato de admissão de pessoal, concessão de aposentadoria e pensão dos seus servidores? O que vocês acham? Não. O artigo 71 do texto constitucional, inciso 3º, fala que o controle é externo a cargo do Congresso Nacional e ainda tem auxílio do TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Aí, nesse controle externo, que fica a cargo do Congresso, exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, estão atribuições, que é apreciação para fins de registro, legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título, seja da administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, tá? Excetuadas as nomeações para cargos de provimento em comissão. Além disso, nós estamos também nesse controle externo a cargo do Congresso, concessões de aposentadoria, reformas, pensões, ressalvadas
melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Então, artigo 71, inciso 3º do texto constitucional, questão número 7, está errada. Nós estamos diante de um controle externo. Então, externo, Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas. 8. Segundo a Constituição Federal de 88, os municípios têm o poder-dever de constituir guardas municipais, que atuarão na proteção de bens e no policiamento ostensivo em áreas públicas. E aí, pessoal? Olha, aqui está falando que os municípios têm o poder-dever de constituir guardas municipais que vão atuar na proteção de bens e no policiamento ostensivo em áreas públicas. Não, eu estou misturando competência do guarda municipal com a competência policial, né? E o que acontece? O texto constitucional, no artigo 144, parágrafo 8º, fala que os municípios eles poderão sim constituir as guardas municipais, mas que essas guardas elas se destinam à proteção dos bens do município, né? Serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Em nenhum momento a gente tem aqui a previsão de atribuição das guardas municipais para policiamento ostensivo. Tá? Não é competência dessas guardas municipais policiamento ostensivo. Questão 8, incorreta. Qual que é o artigo de referência aqui? É o 144 do texto constitucional, parágrafo 8º, tá? 9. O princípio da vedação à autoincriminação, diferentemente de outras garantias fundamentais previstas no texto constitucional, não admite restrição. Bom, quando a gente fala de princípio da vedação à autoincriminação, a gente tem que lembrar que é um direito fundamental. Mas embora seja um direito fundamental, a gente sabe que os direitos não são absolutos. Ele pode ser restringido desde que, aí a orientação que nós temos, né? Não seja afetado o núcleo essencial da garantia por meio da exigência de uma postura ativa do agente na assunção da responsabilidade que lhe é imputada, né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui na delação premiada, no acordo de não persecução penal, que para concretizar um dos requisitos do ANPP é que haja um reconhecimento do autor da prática do ilícito. Então aqui nós temos uma exceção, né, ao princípio da vedação à autoincriminação, né? A confissão, então a gente tem uma circunstância atenuante quando há confissão do crime. Concordam então que eu não tenho direitos absolutos? É a questão, portanto ela está errada, porque ela está dizendo que o princípio da vedação à autoincriminação, diferentemente de outras garantias fundamentais previstas no texto constitucional, não admite restrição. Admite sim. Né? A gente viu aqui, eu citei alguns exemplos, por exemplo, a ANPP, a confissão, delação premiada, não? A ANPP, delação premiada, o Instituto da Confissão, tá? Então, questão 9, incorreta. Bora para a última questão de constitucional. A CF dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito, mesmo que durante o período noturno. Falar sobre inviolabilidade domiciliar é interessante, né? Porque nós temos várias nuances aqui. A gente sabe que ingressar na casa de um indivíduo, nós temos hoje, né, uma garantia da inviolabilidade domiciliar. Mas o ingresso ele pode acontecer em algumas situações. Então, por exemplo, há o consentimento do morador, né? Agora, pode ser que não tenha o consentimento do morador, mas tem uma ordem judicial, mas aí é só durante o dia, tá? Nós vamos ter a qualquer hora, sem consentimento do morador, em algumas situações. Por exemplo, flagrante delito, desastre ou ainda para prestar socorro.
A casa é um asilo inviolável do indivíduo, mas nós temos essas exceções, né? Sem consentimento do morador, flagrante delito ou desastre, prestar socorro, ou ainda flagrante delito, desastre, ou ainda prestar socorro. Tá? E o conceito de casa para o STF, ele pode ser considerado, veja, qualquer compartimento habitado, tá? Se vocês quiserem anotar, qualquer aposento ocupado de habitação coletiva, tá? E qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade pessoal, tá? Não abrange o conceito de casa, bares e restaurantes. Beleza? Então, pessoal, nós finalizamos as questões de constitucional. Nós vamos agora, deixa eu só apagar aqui, né? Colocar a questão como correta, porque ela está correta. A CF dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito, mesmo durante o período noturno, tá? Então, questão 10, verdadeira. Vamos agora com as questões de direito administrativo. São 5 questões, começando com a primeira, a questão de número 11. Veja, o edital de abertura de uma licitação deverá conter o objeto da licitação e ainda as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, a fiscalização e a gestão do contrato, a entrega do objeto e ainda as condições de pagamento. E aí, o edital de abertura de uma licitação tem que constar tudo isso? Certo ou errado? Certo. Questão 11 está correta. É a literalidade do artigo 25 da Lei de Licitações, né? Qual que é essa lei? A Lei 14.133 de 2021. Tá? Questão 11, verdadeira. Bora agora para a questão número 12. Vejam só que diz a questão número 12. A responsabilização administrativa de servidor, mediante PAD, né, mediante o processo administrativo disciplinar, não exclui a possibilidade dele ser punido também na esfera criminal pela mesma conduta. É claro, pessoal, porque a Lei 8.112, ela fala da independência das instâncias, né? As sanções, sejam elas civis, penais e administrativas, elas podem se acumular, porque elas são independentes entre si. O servidor, ele vai responder civil, penal e ainda administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições, tá? Então, eu posso dizer ainda, e prevê o artigo 126 da Lei 8.112, que a responsabilidade administrativa do servidor vai ser afastada quando? Em caso de absolvição criminal que negue, vejam, a existência de fato ou da sua autoria. Aí sim eu afasto a responsabilização administrativa, porque nós estamos diante de um caso de absolvição criminal. Beleza? Então, questão número 12, ela está, vamos marcar aqui como correta. E aqui nós temos alguns artigos para vocês depois estudarem com atenção, tá? Então, Lei 8.112, os artigos são 121, 125 e 126, tá? 13. Segundo a teoria dos motivos determinantes, a administração, ao adotar determinados motivos para a prática de um ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, né, levando em consideração a conveniência, a oportunidade, fica vinculada a esses motivos. Certo ou errado? Gente, essa teoria dos motivos determinantes cai muito em prova. Segundo essa teoria, a validade do ato administrativo, ela vincula-se aos motivos que determinaram a sua prática, tá? Ou seja, será nulo, olha só, nulidade, o ato administrativo cujo motivo estiver dissociado fora da situação de direito
ou de fato que determinou ou ainda autorizou a sua realização, tá? Mas nós estamos também diante de algumas situações que alguns atos eles não precisam ser motivados, como por exemplo, exoneração de um cargo em comissão, tá? É uma situação. Mas se for motivado, aí eu aplico a teoria dos motivos determinantes. Porque essa teoria ela vai ser aplicada tanto a atos vinculados quanto também a atos discricionários e ainda a atos que não exijam motivação. Se eu motivei, aplica-se a teoria. Ok? Então, questão número 13, marquem como corretíssima. Ok? Tranquilo até então? Podemos ir para a questão número 14. Vejam. A administração pública em sentido objetivo, material ou funcional pode ser definida como um conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Questão que sempre cai, né? Uma questão mais conceitual. Vamos lembrar o seguinte, quando eu falo do sentido subjetivo, também conhecido como orgânico ou formal, nós estamos diante do conjunto de órgãos e também agentes da administração pública. É só lembrar de subjetivo, sujeito, orgânico, órgãos, aí você não vai conseguir esquecer, tá? Então, muito cuidado. Agora, quando eu estiver diante do sentido objetivo, que também é conhecido como sentido funcional ou sentido material, aí nós estamos falando da própria atividade exercida pelo Estado. O que faz? Então, a questão falou que o sentido objetivo, material ou funcional pode ser definido como conjunto de órgãos e pessoas. Não, esse é o sentido subjetivo, orgânico ou formal. Questão 14, errada. 15, que é a última questão de administrativo. A aplicação, prestem atenção, de sanção pela prática de atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública exige a ocorrência de lesividade relevante ao bem jurídico tutelado e independe do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos envolvidos em tais atos. Então, a Lei de Improbidade Administrativa, ela prevê no artigo 11, parágrafo 4º, que quando eu falo de atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração, tá? De fato, vão exigir lesividade relevante ao bem jurídico tutelado e independe do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos envolvidos em tais atos, tá? Questão 15, correta. E assim nós fechamos as questões de direito administrativo. Vamos partir agora para o que vocês mais gostam, né? Que são as questões de direito eleitoral, tá? Bora para a primeira questão, questão de número 16. O denominado distritão é um sistema eleitoral em que todas as eleições serão realizadas pelo sistema plurinominal. Já houve uma tentativa, né, pessoal, de inserir o sistema distritão no nosso ordenamento, né? Foi uma das propostas, uma das mudanças que uma PEC colocava em mesa, a PEC 125 de 2021, para o sistema eleitoral brasileiro, né? Então, a proposta é que esse sistema eleitoral fosse alterado e aplicado para eleger deputados, né? Sejam eles federais, estaduais, né? Saindo do sistema proporcional, que é o que existe, para o sistema majoritário. Nesse sistema, cada estado da federação ia se tornar um distritão, né? Ou seja, foram feitas duras críticas nesse sistema, a Câmara dos Deputados rejeitou. Tá? A questão aqui foi colocado o seguinte, que o denominado distritão é um sistema eleitoral em que todas as eleições são realizadas pelo sistema plurinominal. O voto
plurinominal é um sistema, é um modelo, vamos dizer, sistema não, é um modelo em que o eleitor ele vota em tantos candidatos quantas as vagas estiverem concorrendo. Por exemplo, se o sistema, se existem 3 vagas, o eleitor iria votar em 3 candidatos. Hoje, nós utilizamos esse sistema para as eleições de senadores, né? Então, por exemplo, o Estado elege 3 senadores, há uma renovação de 4 em 4 anos, só que não é uma renovação integral, é 1/3 e 2/3 alternadamente, né? Então, quando é 2/3, o eleitor vota em 2. Quando é 1/3, ele vota só em um senador, né? Então, nós já temos esse modelo para senadores, né? A questão aqui que trouxe, né, o objeto da questão 16 é que o distritão é um sistema eleitoral em que todas as eleições são realizadas pelo sistema plurinominal. Foi feita uma associação indevida, porque esse sistema plurinominal é somente hoje utilizado no caso dos senadores, né? Senadores. Questão 16 está incorreta, tá bom? Próxima questão, 17. Uma das condições de elegibilidade é a idade mínima para o cargo. Ok, né? O artigo 14, parágrafo 3º da Constituição fala desses requisitos. Mas para ser eleito governador, o candidato tem que ter no mínimo 30 anos? Perfeito, é isso, né? No mínimo 30 anos. Presidente e senador, 35. Prefeito e deputados, 21. Vereador, 18. Né? Então, tá certa a questão número 17. 18. A fraude à cota de gênero é uma conduta que afeta diretamente o pluralismo político, a isonomia e a lisura do pleito, mas não afeta a legitimidade. É claro que afeta a legitimidade. Gente, a fraude à cota de gênero é um tema que vai estar presente na sua prova de alguma forma. Tá? Então tem que estudar. A fraude à cota de gênero, que é aquela exigência, né, que os partidos têm que preencher mínimo de 30% e 70% de candidaturas para cada gênero, observando, obviamente, aqui nós estamos pensando nas candidaturas femininas. O que tem acontecido muito é fraudar essa cota de gênero com as candidaturas que nós chamamos de fictícias e que podem gerar cassação de toda a chapa, mesmo que não houve anuência ou concordância dos que integram essa chapa, né? E a fraude à cota de gênero afeta, sim, o pluralismo político, a isonomia, a lisura do pleito da eleição e afeta a legitimidade de quem está exercendo aquele cargo, né? Então, a questão 18, assinalem aí como incorreta, tá bom? Próxima questão, número 19, mais uma questão sobre cota de gênero. Vejam. Questão 19 diz o seguinte: é vedada a propositura da ação de impugnação ao mandato eletivo para apurar a violação à cota de gênero. Gente, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem entendido, essa jurisprudência ela é firme, tá? Que é possível admitir a propositura de uma ação de impugnação ao mandato eletivo para apurar a violação à cota de gênero, tá? A fraude à cota de gênero de candidaturas femininas, ela representa, como nós falamos anteriormente, uma afronta aos princípios da cidadania, da igualdade, do pluralismo político. Porque ela tem, quando a gente fala lá da Lei das Eleições, do artigo 10, parágrafo 3º, tem um objetivo que é ampliar a participação das mulheres no processo político eleitoral. O que vai contra isso viola todos esses princípios que foram citados. E a AIME é possível para a apuração da violação à cota de gênero. Então, questão 19 está incorreta porque ela fala que é vedada, né, e é permitida. 20. A Constituição Federal conferiu status de norma constitucional ao princípio da anterioridade eleitoral. O princípio da anterioridade ou da anualidade eleitoral, que eu gosto mais desse nome, anualidade eleitoral, tem status de norma constitucional, sim, né? Está lá no artigo 16. Quando fala tem status de norma constitucional, está previsto expressamente no texto constitucional, no artigo 16, por isso está correta a questão. 21. O crime conhecido como denunciação caluniosa está tipificado na legislação eleitoral e é cabível
a ação penal privada subsidiária pela prática de crime eleitoral. Bom, são duas questões em uma, né? O crime de denunciação caluniosa está tipificado na legislação? Sim. Está sim. É cabível a ação penal privada subsidiária pela prática de crime eleitoral? Também, né? Porque nos crimes eleitorais, a ação penal subsidiária, ela somente vai ser aceita quando? Quando o próprio Ministério Público não ofereceu denúncia, requerido diligências ou ainda solicitado o arquivamento do inquérito policial no prazo legal, tá? Então, é cabível nestas situações. Então, questão número 21 está correta, porque é cabível sim. 22. O militar alistável é elegível. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se for eleito, passará automaticamente no ato da posse para a inatividade. O artigo da Constituição que fala sobre militares é o artigo 14, parágrafo 8º. E ele fala o seguinte, olha, o militar alistável, ele é elegível, mas tem algumas condições. Primeiro, se ele contar com menos de 10 anos de serviço, ele se afasta, deve se afastar da atividade. Se ele consta com mais de 10 anos de serviço, ele vai ser agregado pela autoridade superior, mas ele vai passar no ato da diplomação para a inatividade. O que a questão apresentou para nós? Que vai ser no ato da posse. Não, pessoal, é no ato da diplomação. Questão 22, incorreta. Ok? 23. Houve representação em face de determinado candidato ao cargo máximo da República, presidente, por prática de propaganda irregular mediante publicações na rede social Twitter, após o pleito, com conteúdo sabidamente inverídico, em prejuízo da candidatura da coligação representante que pugnou pela imposição de multa. Entretanto, como o pleito já havia terminado, sagrando-se vitoriosa a coligação partidária que efetivou a representação, a decisão correta é pela perda de objeto, fim da competência da Justiça Eleitoral, devido, ante o término do pleito. Essa questão está errada. Por quê? Nós temos, pessoal, à disposição o seguinte, que a realização do pleito não acarreta a perda do objeto nos procedimentos em que serão apurados anonimato ou manifestação abusiva na propaganda eleitoral na internet, tá? Inclusive disseminação de fato notoriamente inverídico ou gravemente descontextualizado, tendente a atingir a honra ou a imagem de candidata ou de candidato, tá? Então, não é porque finalizou o pleito que perdeu-se o objeto. Questão 23, incorreta, tá? 24. Segundo a lei das eleições, é ato de improbidade administrativa o não pagamento de multas decorrentes de propaganda eleitoral, que é uma obrigação solidária entre candidatos e respectivos partidos. Gente, não tem essa previsão de ato de improbidade. Não há previsão dessa conduta como ato de improbidade administrativa, tá? Então, muito cuidado com essa disposição, tá? Então, a questão 24 está incorreta. E a última questão, número 25. Eventuais débitos de campanha não quitados até a data da apresentação da prestação de contas não poderão ser assumidos pelo partido político. Está errado, né? A gente tem aqui a previsão do artigo 29, parágrafo 3º da Lei das Eleições, que eventuais débitos de campanha que não forem quitados até o momento, até a data da apresentação da prestação de contas, podem sim ser assumidos pelo partido político, mas é por uma decisão do órgão nacional daquele partido. Então pode sim o partido assumir aquele débito, aquela quantia, tá? Questão 25, incorreta. E assim a gente finaliza mais um simulado. Espero que vocês tenham gostado. Até o simulado número 14.
Tem muita questão boa vindo pela frente. Não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e me seguir no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Até mais!